Fala pessoal, hoje eu tenho o prazer de entrevistar aqui mais uma aluna que ela já fez muito resultado aqui, na verdade, como afiliada, né? Hoje ela vai contar um pouco da jornada dela pra gente aqui, pra que vocês entendam, nos inspirar. É a Fernanda, ela já fez mais de 200 mil como afiliada, é focada em dólar, né, Fernanda? Basicamente hoje Ó, tua operação, né? só em dólar agora. Então, Fernanda, caso queira se apresentar, falar de onde tu veio, enfim, sinta-se à vontade. Então, pessoal, prazer estar aqui com o Thiago, né? Apesar de ter recusado um pouquinho esse convite, um pouco receio em aparecer. Como mesmo ele fala, né? Ele ensina a gente a ganhar em dólares sem aparecer, mas a gente vem aqui trazer um feedback positivo aí dos ensinamentos dele. Então, já estou um pouco mais de um ano realmente focado em marketing digital. Eu tentei começar algumas vezes e parei. E aí agora, né? Fiz a reflexão aí, já cheguei então a faturar mais de 200 mil reais nesse mercado. Olá, meu nome é Fernanda, né? Eu sou mineira, eu sou formada em engenharia de telecomunicações. Uhum, Trabalhei por um período na minha área, né? Engenheira júnior, recebi um salário até assim, mas na opinião de todo mundo, né? A gente vai concluir que eu entrei, comecei meu trabalho ganhando aí um salário de 6.300, quando eu saí já estava quase 7 mil. uhum, Só que aí veio aquela questão de que eu estava morando no Rio, um alto custo de vida, veio a pandemia, muitas mudanças, e veio aquele incômodo de buscar algo mais que a gente não consegue, né, estando na CLT, as limitações uhum, da CLT. Tanto para almejar um salário, né, maior, para ter uma qualidade de vida melhor, buscar, né, por realizar sonhos também, tecmateriais, dar uma boa qualidade para a família. Então, eu acabei optando por sair do meu emprego CLT para me dedicar aí ao marketing. Isso mesmo, antes de eu ter os meus resultados. uhum. Mais ou menos isso aí, Ah, resumindo. sim, tá. E conta pra nós um pouco da tua jornada. Gente, até pra contextualizar, eu conheci a Fernanda numa imersão presencial, se eu não me engano, em Guarulhos. Isso já faz mais de um ano. Faz um ano praticamente, né? Foi em agosto, eu acho. Foi agosto do 2022? 2023? 2022. Isso. 2022. Caramba. Como é que tu tava naquela época? Tu tava já fazendo focada, não tava focada? Naquela época, eu acho que agora estou em dúvida se foi agosto ou se foi em outubro aquela imersão. E eu tinha largado meu emprego em julho, e eu já, Aham. né, já estava disposta a fazer acontecer, mas eu digo que a mentalidade não estava alinhada. E eu fui para a imersão, eu já acreditava no mercado, mas assim, queria ver as pessoas reais, né? Queria conversar com as pessoas. E para minha surpresa, aquele dia eu conheci você e o Gabriel, e outras pessoas que até mantenho contato até hoje. E eu nem sabia que você tinha curso, você já era produtor, né? Já tinha os seus resultados e, né, conversamos lá. Eu vi um pouco da sua história e lá que eu soube que você tinha já o seu curso e depois você me Uhum. perseguiu, né, pelos seus anúncios. Mas foi muito bom essa troca também com você lá e com o Gabriel e você contou um pouco pra gente da sua jornada. E naquele dia eu não tinha nenhuma campanha ativa. Eu não tava, Uhum. porque assim, eu tinha parado o meu emprego, mas eu não tava assim, mentalidade alinhada, eu não tava conseguindo sentar e estudar, sabe? Eu saí do meu emprego e falei, bom, agora vai, eu vou fazer tudo acontecer. E não foi o que aconteceu, né? E aí eu fui para imersão, voltei da imersão com aquela energia, mas eu me travei em muitos bloqueios, bloqueios de suspensões. Naquela época eu não Uhum. sabia sobre contingência. E aí eu também já tinha aquela reserva, tal reserva de emergência, né? Para mim eu estava tranquilo. Aí eu resolvi viajar, passear e falei, depois eu volto. Então eu adiei um pouco esse processo. Acho que é o que tinha que ser, né? Eu vou falar que é óbvio que se fosse para saber o que eu estou vivendo hoje, eu teria com certeza me dedicado mais. Eu, né, posso dizer que eu me arrependi de não ter feito daquela época. E aí muitas coisas aconteceram, depois eu resolvi voltar e falar, agora passou ali a época dos bloqueios e suspensões, falei, agora eu vou voltar, fazer contingência e comecei. E Uhum. aí foi onde eu errei a questão de ter muitos mentores, né? Comprei vários cursos e não conseguia fazer nada bem feito. Eu escutava de um aqui, outro ali, e falava, então vou fazer essa estratégia, vou dar uma incrementada com o que eu escutei dali, e eu errei muito nisso. Aí até que eu fiz uma mentoria individual. E aí, sabe, porque assim, eu estava errando nisso e não estava sabendo. Aí na hora que eu fiz uma Uhum. mentoria individual, ele falou, não, pegou uma estratégia, outra ali, a copy de um aqui. Como que eu vou analisar a sua campanha? Eu não sei exatamente qual estratégia você está fazendo. Por mais que você esteja fazendo fundo de funil, tem várias maneiras, né, de você fazer ali a campanha. Sim. Aí eu fiz uma outra pausa nessa época. Aí fiz essa pausa, falei, agora vou escolher um mentor, um curso e vou fazer. E aí isso já fui para a segunda imersão do Caio. E aí eu já estava começando a engatinhar, tinha escolhido o seu curso, né, você como mentor, que depois que você me perseguiu, né, pelos anúncios, eu comprei seu curso. E eu falei, bom, eu gosto da atividade do
Thiago, ele é prático, direto, né, sem enrolação. E aí eu escolhi você como mentor e fechei os olhos para todo o resto. E Aham. aí foi onde eu consegui começar aí a colher os meus resultados. E tu foi as partes da primeira turma do MVD, né? Eu lembro que tu foi uma das primeiras pessoas a mostrar prints bem expressivos de resultados lá na turma, né? Assim que eu abri. Até pra contextualizar pra galera que talvez que não entenda quando a gente fala várias siglas, tá? MT é o Método Tráfego de Elite, é meu treinamento que provavelmente deve estar no link aqui embaixo, caso tu queira comprar. Ele tem inscrições abertas, tá? Ele é sempre aberto as inscrições. E o MVD, que foi é o que eu tô falando agora, é a mentoria Verde Dólar, que é uma mentoria que eu faço durante 3 meses, 2, 3 meses ali, né, com aulas na semana. Essa mentoria eu criei ela, na verdade, em agosto do ano passado, 2023. Na primeira turma, a Fernanda entrou, né, Fernanda? Eu lembro que no teu gráfico, então, já tinha os resultados, então aquilo já era do MT, então já tava conseguindo vender na gringa. Top isso, hein? Sim, já estava começando já estava com os resultados, eu cheguei a fazer os 10 mil no mês, né, o tão esperado 10 mil no mês, se eu não me engano foi em julho, né, um mês Uhum. antes foi isso mesmo. E aí quando você falou que ia abrir as vagas do MVD, eu falei, bom, é isso que agora eu vou fazer para escalar os meus resultados, né, Uhum. tinha uma meta e falei assim, vai ser com o MVD, então eu depositei toda a minha energia, então já tinha confiança em você, no seu trabalho, no seu método, e eu dediquei todas as minhas energias ali, eu falei, bom, também vou fechar todos os olhos, porque aí nessa época eu já estava começando a querer escutar outros mentores. Não que eles estejam errados, né? Que a gente sabe, apenas é informação demais. E a gente acaba se Sim, confundindo. sim. E aí eu falei, bom, o MVD é a oportunidade que eu tenho agora e eu vou aproveitar ela. Vou tipo assim, me doar 100% e vou seguir exatamente o que o Thiago está falando. E aí entrei, né, na primeira turma, tentei ali ser uma das primeiras a comprar. E entrei e falei, é isso. Então você, como diz, você preparou a gente no MVD, né? O processo que você fez de mentalidade, mesmo assim reforçar o que é o mercado. Então, assim, eu já escutei muitas coisas que eu já sabia, mas escutando novamente, é como se a gente aprendesse de novo. E eu tinha algumas campanhas que estavam um pouco travadas. E aí eu sempre falo a questão da análise de campanha. Então, logo ali no início, você mostrou como fazer campanha. Beleza, vamos fazer aula de análise de campanha. E eu lembro que na primeira aula de análise de campanha, eu já me destravei por um motivo. Foi quando você disse assim, você fez análise de campanha, e se eu não me engano, aquela campanha que você estava analisando estava certa, estava pronta para vender. E aí você disse assim, então, pessoal, quando vocês estão em certeza que vocês estão fazendo a coisa correta, deixem o Google trabalhar, deixem o Google fazer a parte dele. E foi basicamente o que eu fiz. Aí eu lembro que depois teve uma outra aula de análise de campanhas, me surgiu uma dúvida, eu entrei em contato com o Gabriel, né, como sempre, fez aquela resposta contextualizada, completa, explicou tudo, e falei, bom, é isso. Aí foi aonde realmente fez a mudança assim, nos meus resultados. Uhum. Claro, tem a parte de contingência. Hoje eu falo que eu já estava fazendo contingência desde março, quando eu, né, resolvi me dedicar 100%. Né? E Uhum. aí, hoje, quando eu falo a quantidade de contas, de e-mails que eu tenho, o pessoal, né, geralmente se assusta. Eu falei, mas eu estou trabalhando nisso. Isso foi uma dor minha no passado que não é mais, e nem vai ser no futuro. Então, Uhum. assim, juntando tudo que você mostrou no MVD, foi aonde eu consegui, como se diz, acertar mais na caminhada, assim, do marketing em si. Tá, e depois desse estágio, eu vi que tu começou a ter resultados, ainda assim, por mais que obviamente tenha os seus altos e baixos, né, mas os teus resultados, acho que recentemente tu marcou, tu conseguiu chegar a fazer mais de Sim. US$ 1.000 um dia, né? E o que que tu percebeu, assim, que mais te ajudou nesses últimos meses, nessa jornada toda de marketing? Então, eu falo que se a gente for resumir, é continuar e querer estar disposto a fazer o que for preciso para dar certo. Porque sim, eu tive altos e baixos. Agora, mês passado, eu também já cheguei a faturar os 40 mil. Esse mês já bati os 40 mil no mês. Só que assim, tem os desafios. Eu falo, se for parar para pensar, no início, quando a gente começa, a gente tem uns desafios, que é a questão da quantidade de informações, de fazer as campanhas e não saber analisar, e muitas dúvidas, e escutar uma coisa de um outro, coisa de outro. E depois, os desafios vão mudando. Então, é buscar a constância nas vendas, é o investimento, é ter controle das campanhas. Outra coisa que eu preciso ter controle, que eu ainda erro às vezes, é a
a questão de testar muitos produtos. Então, já estou tendo meu produto, estou com minha esteira, vou lá e falo, não, A vamos gente se acelerar esse empolga, processo. bota vários. É legal. Então, é É legal. legal. Às vezes é legal, às vezes nem Ah, isso é tanto. ruim quando começa a vir os custos. Daí começa a vir as cobranças no cartão. Nossa, vamos parar com isso Não, aqui. é o que eu falo. Dia primeiro, então, é, Ai, a ai. chuva, é chuva de vendas no dia, no dia primeiro é o cartão vindo as cobranças. Então, assim, eu falo que os desafios vão mudando, mas, assim, o conhecimento que a gente tem, a questão de aplicar. Então, assim, o que mudou de lá para cá, talvez a intensidade, né, Uhum. de tudo. Interessante. Outra coisa que tu falou que me chamou a atenção também, tu falou, eu queria ter começado antes. Por que que tu, assim, agora que tu passou por esse estágio, né, e já tá tendo resultados bem mais expressivos, por que que bateu aquela vontade de ter começado antes? Ou de ter focado antes? Na verdade, eu acho que eu até te marquei esse dia. Eu não sei se foi, acho que foi até no mês que eu bati os primeiros, né, que eu entrei para o MVD e fiz os US$ 8.000. Quando eu já estava para começar no marketing, quando eu tentei começar e parei, né, várias coisas aconteceram, eu não, acho que tanto eu ouvi as pessoas falando, deveria ter começado antes, deveria ter começado antes. Eu falei para mim, eu quero que chegue o dia que eu vou me arrepender de não ter começado antes. Então isso já estava assim implícito para mim. Eu queria chegar nesse momento. E aí são pequenas coisas. Que, sim, obviamente, eu trabalho pelo dinheiro. Vou falar outra coisa. Eu entrei nesse mercado em busca de uma melhoria, questão de financeira. Mas não só financeira, porque vem a liberdade geográfica, né, principalmente. Então, por exemplo, já aconteceu alguns episódios na minha vida que antes, no emprego CLT, eu teria que falar para o meu chefe, posso sair para fazer tal coisa? Por exemplo, posso sair para ir ao médico? Posso, sei lá, ir ao dentista? Posso... Eu vou falar, algo que me marcou um dia foi o falecimento de uma pessoa. Então, se eu tivesse um CLT, poxa, eu tinha que pedir para o meu chefe para poder sair. Eu ainda tinha essa flexibilidade, né? Muitas pessoas não têm essa flexibilidade. Uhum. Então, são essas pequenas coisas. Às vezes, tipo, eu moro na mesma cidade que meus pais, às vezes eles querem fazer alguma coisa, me pedem para fazer, tipo, pede um apoio, pede qualquer coisa, mínima coisa, sabe? Sei lá, aqui às vezes isso acontece. A minha avó mora da cidade próxima, às vezes minha mãe fala, vamos lá tomar um café com a sua avó? Poxa, eu posso parar com o que eu estou fazendo, sem precisar pedir para ninguém, posso continuar fazendo depois. Então, por exemplo, eu viajei essa semana agora, tive até alguns problemas com suspensões com o Google, porque isso acontece. Mas, assim, por um momento eu falei, nossa, eu preciso subir campanha, eu preciso subir em outra conta. E depois passou outro momento, eu falei, não, vive o momento agora. Você pode deixar para fazer isso depois. É. Tipo, não... Então, é nesses momentos também que a gente começa a falar assim, poxa, por que que eu vivi tanto tempo daquela outra maneira se tem tudo isso para viver agora? Eu acho que esse Uhum. sentimento de não ter começado antes tem mais por essa questão dessa liberdade que eu tenho hoje. Sim, sim. É uma coisa também que me puxava bastante. Quando eu era CLT, tem um pouco dessa de pedir permissão pra tudo, né? Que é comum, Uhum. né? Mas também eu acho que, por exemplo, assim, no ano passado eu já viajei no Brasil mesmo, e fora do Brasil, mais do que eu imaginei que eu ia viajar em toda a minha vida quando eu era CLT. Eu não consegui ir para países que eu quero ir, por exemplo, Estados Unidos, tive visto negado, esses dias eu não vou conseguir ir pra lá pelo próximo ano, pelo menos. Pelo Mas menos, né? agora eu já programei viagem pra ir pra semana pra fora do país. Mês que vem tem viagem. Isso é uma coisa que, sabe, que eu penso assim, pô, mas isso não existiria. Eu poderia ser um juiz, eu não ia conseguir ter essa flexibilidade. Exato. Poderia ganhar É, R$ 100.000 por mês, sei lá, num cargo público de juiz, com todos os benefícios. Médico, não tem como, sabe? É não. só outro trabalho, ou é um negócio por conta. E no caso, tu vai montar um negócio por conta físico, é complexo, é bem desafiador. Eu digo porque na minha família, a maioria da minha família é de empreendedores, tipo assim, tem uma farmácia, tem um salãozinho em casa, tem uma oficina em casa, meu pai tinha oficina em casa. Então eu sei como é que é a pessoa ter que ficar ali o tempo inteiro dedicada àquele negócio físico, sabe? Daí eu vejo assim no digital, por mais que no começo seja desafiador, eu sempre gosto de frisar isso, né, pra galera. Não é um mar de rosas, mas é sim um local que eu não consigo ver nada mais que tu consiga criar um negócio a partir do zero, quando a gente zero é não ter uma base, uma estrutura complexa e depois começar a ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu não consigo ainda encontrar hoje em dia, até hoje em dia. Eu falo isso sempre com tudo que é live que eu faço e com tudo que eu faço, que é verdade, eu não consigo. Tô buscando um negócio que eu coloque meu dinheiro que me dê mais lucro do que o digital, seja como afiliado, como produtor, não encontro mesmo. Exato. Então, e outra coisa que já aconteceu comigo, né? Eu me formei, fiquei um bom tempo desempregada, cheguei a fazer intercâmbio, e aí eu voltei e não consegui emprego.
várias situações. E só que eu também tenho, meu pai trabalha por conta própria, né? A gente pode chamar de empreendedor, ele trabalha com agricultor, agropecuário. Uhum. E tem pessoas da minha família também, tem laticínio, por exemplo. E antes de eu conseguir o meu emprego, que eu fui para, né, como engenheira júnior lá para o Rio, eu estava disposta a abrir um empreendimento. Meio que eu já tinha isso em mente, sabe? Eu queria, assim, muito ir para a CLT, de trabalhar com a área que eu estudei, porque foram anos de faculdade, fiz faculdade particular. E, poxa, você sair da faculdade, estudar tanto, e sair de lá e não conseguir um emprego, era bem frustrante. Então, eu queria muito um emprego para validar isso. Mas eu Uhum. também já tinha em mente que era provável que eu entrasse no emprego, que eu começasse a trabalhar e que eu não gostasse daquilo. Eu tinha Sim. esse sentimento. E aí, antes de eu ir para esse emprego, eu cheguei a cogitar abrir um negócio aqui na minha cidade, abrir um negócio com o meu pai. Eu cheguei a fazer, como é que fala? Plano de negócio, né? Para negócio físico. Nossa, eu fiz muita coisa nesse período que eu estava desempregada, procurando Uhum. emprego. Depois eu passei a fase, falei, bom, não estou arrumando emprego, então eu vou arrumar alguma coisa para fazer. Meu pai ia investir na época. E aí, por exemplo, falando, né, do que às vezes a gente também tem um período difícil, porque trabalhar com marketing, querendo ou não, gente, é um empreendimento. Então, e trabalhar com vendas. Então, nós temos as oscilações do mercado também, Sim. não só do mercado, questão de estratégia e tudo mais. E aí, nos meus meses, né, que foi um pouco mais difícil, apertado em relação a lucro, eu paro e penso, nossa, mas se eu não tivesse ido para aquele emprego lá no Rio, talvez eu teria aberto esse negócio físico como meu pai e hoje eu estaria presa nisso, porque eu não ia conseguir ter a liberdade de viajar, a liberdade de tempo, porque aí entra outras questões, né? Ah, eu poderia É. colocar um gerente para trabalhar. Nossa, mas aí era uma complexidade. E aí também é outra coisa que eu falei, bom, acho que as coisas acontecem, né, como devem ser. É, Então, o isso é curso é outro. verdade. A gente não volta atrás, né? A gente sempre brinca que se arrepende de não ter começado antes. É a única regra do mercado que eu conheço. Todo mundo que dá certo é a mesma frase. Eu me arrependo de não ter começado antes. Por quê? Porque daí porque depois que a gente deu certo, e quem aqui estiver assistindo isso e ainda não conseguiu sentir que deu certo, é que depois que tu entende que deu certo, tu percebe que daí é um jogo de masterizar as técnicas, de masterizar aquilo que tá funcionando. E uma coisa que tu já deve estar percebendo, até por começar a escalar com mais frequência, é que até aquela visão do que eu sempre falo pra galera, né, do saturado, ela muda um pouco. Ela muda, principalmente quando tu acerta um produto. E tu pensa, pô, mas espera um pouquinho. Exato. Tu acerta um, depois acertou outro, mas vai surgir mais produtos no mercado. O que eu sempre falo pra galera, produtos novos tem todo dia surgindo, porque as dores continuam. É tipo aquela história da geladeira em casa. Todo mundo tem geladeira em casa, por que que fabricam geladeira? Por que que fabricam celular se todo mundo tem um celular? É porque a parada vai se renovando o tempo inteiro. É um jogo sim competitivo, né? Exige que a gente continue sempre se aprimorando, mas eu percebo assim que depois que tu entende o caminho, não dá vontade de sair. Pelo menos, eu não tenho a mínima vontade nos próximos anos, assim, eu não consigo ver ainda um tipo de negócio que me faça querer abandonar o digital. E quando eu digo digital, tá, gente, eu não falo só de ser afiliado, né? Eu falo de trabalhar com internet, né? Porque a Fernanda mesmo, eu sempre gosto de falar isso pra galera. Ela sabe fazer tráfego, sabe fazer página, sabe fazer um monte de coisa na internet que uma penca de gente não sabe fazer e pagaria pra alguém fazer. Então não é só vender como afiliado, né? É uma coisa que eu sempre gosto de ressaltar. Negócios locais, dá pra te trabalhar com negócios locais. Enfim, tem uma série de coisas que tu poderia fazer pra ganhar dinheiro, né? Essa é a parada do digital. Mas, Fernanda, conta um pouco mais aí, lá dentro do MVD, assim. Pelo menos eu sinto assim, eu senti com vocês, assim, na primeira turma. E na segunda, de novo, tu falou, de rever o processo, a pessoa falando lá. Eu tenho a impressão, tá, que por ser um processo de 3 meses, e também pelo valor, porque ele é um valor mais alto, ele é um valor, não sei quanto é que vai ser quando a gente fizer a abertura de uma terceira turma, que a princípio é pra ter esse ano, tá, gente? Pra quem vai perguntar, provavelmente vai ter uma turma esse ano. Vai ser próximo, eu acho que esse vídeo vai sair na época, provavelmente, que obviamente eu preciso mostrar pra vocês no vídeo, que a Aluna tem resultado, faz parte do nosso jogo, tá na internet. Pra quem não sabe, Exato. isso é uma entrevista no qual a gente fala do produto. Deixa eu explicar, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Tem que explicar. Eu conto a jornada, vocês entendem a jornada da pessoa, que é o caso da Fernanda aqui, e eu também conscientizo vocês de uma mentoria que eu tenho, tá? Pra quem não entendeu a dinâmica de uma entrevista com um aluno, faz parte do nosso negócio. Mas o ponto aqui que eu queria destacar até, pelo menos eu senti isso, tá? Talvez possa me corrigir. Mas ser um valor mais alto e ser 3 meses faz com que você se comprometam mais. É impressão minha, é verdade? 100%. Sabe por quê? Pelo menos, e para mim, eu falo que comprei, quando eu comprei, e na época eu ainda comprei parcelado. Eu entrei, eu entrei acreditando, eu entrei assim, para viver essa intensidade. Falei, vão ser 3 meses, eu vou entrar e vou fazer tudo o que o Thiago falar, do jeito que ele falar. Eu me comprometi todas as quinta-feiras, então eu até tinha um compromisso de vez em quando às quintas, eu falei, não, a gente muda esse compromisso para quarta, mas toda quinta-feira
ao vivo, porque eu também julgo muito importante a questão do ao vivo. Então, eu me preparava para estar ali ao vivo e atenta, anotando tudo. Geralmente, na sexta-feira, eu já revia o conteúdo da aula anterior. Então, Ah, assim, isso é muito legal. então, isso me ajudou muito, porque a questão da análise de estratégia, né, a análise da campanha, eu sempre vou falar isso. Para mim, é isso que vai fazer a gente, por exemplo, quando perguntam, qual é a virada de chave? A virada de chave é você saber fazer análise de uma campanha. Então, assim, né, você programou o curso para isso e toda análise de campanha sempre pediu um insight. Então, assim, eu citei 2 exemplos aqui que foram os 2 exemplos mais marcantes para mim. Mas, por exemplo, teve uma mentoria que você analisou um produto que eu estava vendendo e a pessoa não estava conseguindo vender. Eu estava com um produto com CPC de R$ 10 e a pessoa com CPC de R$ 23. Eu falei, então, Eu falo nessas isso, o horas, pessoal fica bravo, mas eu falo que é verdade, não existe uma regra do CPC. o produto não vende. Não, não vende não, não vende não, isso, Ai, ai. nem testa. Então, assim, e aí, acho que viver esse processo nos 3 meses fez comigo, para mim, fez total diferença. E outra coisa que fez muita diferença para mim no MVD, né, que eu não posso deixar de falar, foi que eu não queria aparecer, queria mostrar meus resultados, mas assim, a gente acaba sentindo vontade, né, de incentivar, porque assim, eu também falo, eu vejo o seu resultado de outras pessoas, eu olho para aquilo e meu sentimento é, parabéns, se você está fazendo isso, eu também vou conseguir fazer, tenho que trabalhar para Uhum, isso. sim. Então, os resultados, quando a gente, né, olha os resultados dessa maneira, nos incentiva. E aí foi no MVD que comecei a compartilhar os meus resultados. E aí era muito bacana ver o pessoal, né, o feedback do pessoal e ver as pessoas também me procurando. E aí aconteceu, tá? Algumas pessoas que me procuraram, falaram, mas o que você está fazendo? Estou fazendo o que o Thiago falou, faça assim, 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 assado. E teve algumas pessoas que, assim, não conseguiram fazer o que eu fiz, que foi de esquecer todo o resto, esquecer as outras estratégias, os Acumulou outros. muitas coisas, né? É. E eu vi isso em algumas pessoas, sabe? Não conseguia zerar ali e falar, bom, se o Thiago tá falando para usar a palavra assim, o lance assim, vamos fazer assim. E eu vi que É, algumas pessoas, você tá fazendo. Não, não tô. Eu falei, então, eu tô. é. É isso. E aí, então, aí nessa também fiz bastante, né? Conversei com bastante pessoas e a gente acabou criando um grupo depois de network, né? Então, eu acabei que eu tinha que fazer tudo que estava ao meu alcance durante aqueles 3 meses. Então, eu aproveitei esse tempo, né? Eu falei, vou me dedicar 100% a isso. Reservei as minhas quinta-feiras, então toda quinta-feira assistia às aulas ao vivo, que eu também acho muito importante a participação ao vivo, a Uhum. interação com o pessoal ali. E geralmente na sexta-feira eu já assistia a gravação. Então, porque sempre passa, por experiência minha, sempre deixo passar alguma coisa, Uma algum coisinha, insight né? A gente no sempre ao aprende vivo. mais quando era Uma de novo, e coisinha eu sempre percebi isso passa. também. Até eu, quando eu acompanho alguma Sempre mentoria, aprende. faço isso também. É muito bom. Tanto a gente aprende e também tem a questão de algumas coisas que a gente escuta e não faz. A gente deixa para depois, talvez isso não seja tão relevante. Aí quando vê você escuta de novo aquela informação, fala, nossa, não Pela coloquei isso décima em quinta prática. vez. Deixou Pela exatamente. centésima vez, eu vou Nossa, fazer agora aquilo ali, vou fazer. Mas enfim, Fernanda, exa- um conselho que tu poderia dar pra galera que tá começando aí, que quer começar no digital, um conselho que tu acha muito relevante, assim. Não, o que eu acho mais relevante, né, por esse tempo que eu estou no mercado, é a questão de encarar isso como um empreendimento. Uhum. Então, vai ter os momentos, né, que eu falo, os momentos de glória, os momentos de luta, as dificuldades vão aparecer, mas esteja disposto a passar por elas para colher a recompensa. Porque, como eu falei, né, depois queira chegar a um ponto que você vai querer se arrepender de não ter começado antes. Porque a Ok. recompensa. Isso é forte, hein? Isso é forte. Querer chegar Mas ao é ponto isso, de se tipo, arrepender de não ter começado antes. Muito bom. e foi isso que eu fiz, entendeu? E no dia que eu falei assim, nossa, deveria ter começado antes, esse foi pra mim, assim, um dos melhores dias, a melhor sensação. Não aquela Uhum. sensação de arrependimento, de tristeza, não, foi de felicidade de ter alcançado uma É. meta que eu E uma, estava desejando. e uma coisa legal, né, que tu até comentou, eu fui viajar e daí caiu umas contas, eu já queria mexer, mas no fim eu fui curtir o dia. Uma coisa que tu vai perceber, assim, pelo menos, quer dizer, eu percebo isso, tá? Eu até falei esses dias com o Ronaldo, né? O Ronaldo Ibrahim, que é um aluno também que eu da mentoria e coisa e tal. Que ele veio perguntar, cara, o que que tu tá fazendo que meus resultados estão indo muito bem nos últimos meses? E daí eu falei pra ele a mesma coisa que eu tenho falado pra todo mundo, que é o que eu realmente tenho feito. Nada. O que eu tô fazendo é deixando minhas Exato. contas inteligentes. Só que o que que é esse nada pra mim, que pra vocês parece um grande segredo oculto? É que eu não me preocupo, eu não fico angustiado em ficar mexendo na ferramenta. Depois que eu entendi que o Google inteligente, ele é uma máquina, não existe comparação. Eu faço o Facebook Ads,
o Facebook ia dizer um cano, é uma maravilha, porque ele roda rápido, ele imprime rápido, ele vai fazer alguma coisa rápido. O Google demora. Só que quando o Google fica inteligente, aí tu vira um preguiçoso. Eu digo por mim, assim, eu tô me puxando agora pra voltar a subir campanhas, quero fazer uns testes novos, eu tô testando umas coisas bem diferentes, assim, enfim, uma das coisas legais que eu gosto de fazer, né, como tu leu o livro do David Goggins, sabe como é se desafiar coisas diferentes. Então eu tenho feito muito isso. Mas hoje em dia eu faço com uma liberdade, assim, porque as coisas já estão dando certo, então tu tem menos medo, menos angústia, sabe? Então, esse é um estágio legal também, que tu vai começar cada vez mais a sentir com o passar do tempo, com as coisas engrenando, e esse engrenar em tudo que tu fizer, assim, como eu disse antes, não é só como afiliada. Feedback da galera, se tu dá mentoria individual pra alguém, tu vai perceber isso quando as pessoas vêm te agradecer. Enfim, é uma roda que ela gira, sabe? Ela gira pra frente, e é que nem eu falava pra vocês na mentoria um, na turma um e na turma 2 também. Cuidado com o ambiente em que vocês estão. Eu pego muito no pé essa galera. Quando alguém chega numa mentoria minha reclamando da vida, primeira coisa que eu faço é colocar a pessoa no lugar e na frequência certa. É dizer, ó, pera aí um pouquinho. Não tá saturado ainda não. Tu tá fazendo coisa errada que eu sei. Se a pessoa chega e diz que não tá tendo resultado e fez tudo certo, já tá errado. Já tá errado. Não, tá errado, entendeu? É automaticamente tá errado. Por quê? Porque a frequência com que a pessoa está afeta os resultados dela. Afeta. Com Então isso vale pra certeza. ti até e pra todo mundo, gente. E tentem encarar. Eu sei que no começo a gente tem mais angústia, mais aquela, nossa, eu preciso ver dar certo, eu preciso ver o lucro. Eu tô investindo e não tá voltando. Mas quanto mais tu for vendo as coisas acontecendo com o tempo e tu vai pegando um pouco mais de confiança, daqui a pouco tu percebe, pô, mas o cara falava fazer sentido aqui, eu tenho que deixar rodar mais um dia, tenho que deixar dar mais um check-out aqui, tenho que deixar, sabe? E aí a coisa começa a engrenar. Enfim, eram esses os pontos. Fê, obrigado pela tua participação. Muito legal que eu já te conheço de imersões presenciais, Nossa, então já é uma pessoa daquelas que a gente conhece de, sabe, carne viva, assim, ó, uma pessoa, não é só alguém que conhece pela é muito internet. diferente. E é muito bacana também poder trocar essa experiência aqui, ver o pessoal conhecendo alguém que tem faturado alto, né? Tá faturando mais de, pô, 40 mil por mês, né? Um valor bem alto Bastante. já. É pra quem tá buscando esse jogo, é pra quem tá disposto a buscar a sua própria liberdade, né? Que é uma coisa também que tu ressaltou bastante, achei bacana. Enfim, pra quem quiser te conhecer, qual que é o teu Instagram, Fernanda? Fernanda Negrão F. Será que A eu falei gente, a certo? gente vê que ela tá super focada nas redes sociais, que ela nem lembra do próprio Instagram. Eu tenho um problema Ah, com o outra. pessoal, eu tenho um problema com os alunos que, pra começar, é difícil conseguir fazer com que eles queiram fazer uma entrevista, que ninguém quer aparecer, né? Não é só tu não, hein? Sim. No MVD2 teve um Então, eu aluno, sei de mais alguns. no MVD tem uns alunos aí que, nossa, eles parecem uns fantasmas, eles mostram os resultados, a gente chama eles, eles, pum, sumiram. Desapareceu. Não, que eu tô na cidade tal, eu não posso aparecer aqui, que eu sou. Tem uns, assim, umas histórias assim que eu ouço, nossa, só falta falar assim que é um ex-BBB que fugiu pros Estados Unidos, tá vivendo, sabe, clandestino e tá ganhando dinheiro lá, não quer mostrar nada, sabe, umas coisas assim malucas, assim, mas é engraçado. Eu respeito as questões de vocês, mas acho que é sempre bom se desafiar a fazer uma coisa diferente. Tu lê o livro do Goggins, sabe como é que é? Exatamente. O dia que eu falei assim, eu vou fazer essa entrevista, foi lendo lá. Eu falei, ah, tem que fazer, faz parte. É muito bacana. Pra quem Mas, não sabe, tá, sim, gente? O livro do Goggins é o eu Nada Pode Me Ferir, né? Acho que é esse, eu esqueci o Ela pode título. me ferir, é isso mesmo. Não, eu já ia acrescentar, tanto eles, assim, tem também a questão de você acompanhar quem está no processo, né, mas também com uma certa limitação de pessoas e modelar o que eles estão fazendo. Então, por exemplo, essa semana mesmo, acho que você postou 4 indicações de livro, ou 3. Eu já li todos eles, porque você vai Uhum. indicando, como eu estou modelando o seu trabalho, eu também estou lendo. E estou tentando modelar outras coisas. É claro, tem as dificuldades do dia a dia, mas que isso também sirva para o pessoal, né? Que te acompanha, que almeja ter os resultados, que então também comece a fazer o que essas pessoas estão fazendo para ter resultados. É óbvio que a gente Exato. não mostra tudo no Instagram, a vida do Uhum. Instagram é uma, mas Ah, sim, serve sim ali de modelo para isso. é verdade. Nossa, eu me falando Instagram, Instagram tem um negócio que às vezes dá vontade de não aparecer, mas eu sei que se não aparecer, perde engajamento, daí tu perde um monte de coisa, tem que voltar. Daí eu vou todo dia respondo caixinha de perguntas, boto umas fotos minhas aleatórias da vida. Mas enfim, eu tô tentando, eu me desafiei esse ano a documentar mais minha jornada, porque é uma coisa que eu não fazia tanto. Eu tenho feito, eu tô até gostando assim, porque o pessoal interage, o pessoal gosta de ver rotina, aquela coisa toda. Mas enfim, Fê, brigadão mesmo. Galera, pra quem não é inscrito no canal, pode se inscrever aí embaixo sobre o MVD. Vai ter pelo menos uma turma esse ano, não sei se vai ter mais que uma. É um processo que também me puxa bastante, tem outros projetos que eu tô focando. Se tiver na época de inscrições, vai ter aqui embaixo o link. Pra quem quiser já aprender a vender em dólar, tem o MT, que eu ensino lá a vender em reais e em dólar. A diferença deles, obviamente, é que o MVD é uma mentoria, então é um processo mais fechado e também é um valor maior, né?
Ele deve estar na, acho que 2.500, que foi da última turma agora do MVD2. Provavelmente vai ser esse valor ou talvez um pouco maior na próxima turma. Eu tenho a tendência a aumentar o valor, tá? Então, quem não Me entrou fale. ainda e tem vontade, isso é um dos processos de transformação. Parece, é para impactar no bolso, para tu te comprometer. Primeiro passo, isso eu aprendi, isso para mim como mentor, é um grande hack. Quanto mais eu aumento o valor de algo, mais a pessoa se transforma para conseguir aquele resultado. Isso eu aprendi não só cobrando por aquilo que eu faço, mas também sendo cobrado. Hoje eu tô em master mais de 30, 70 mil reais. E daí paga, nossa, daí sim, tu quer em tudo que. Nossa, hoje vai ter uma live sobre como subir uma pipa. Tu vai querer naquele negócio, Vai. ver a pessoa ensinando porque tu pagou um dinheirão por aquilo, sabe? Então faz parte do processo. Enfim, Fê, brigadão. É Exato. isso, pessoal. Quiser deixar um like Até aí, mais. seguir a Fernanda aí também. Tchau, tchau. Era isso. Tchau, tchau, gente. Até mais.